Bom dia. Bom, a gente vai trabalhar hoje vetores. Vamos trabalhar um tema de vetor, que é um tema extremamente importante para a física. Na parte matemática da física, é uma das partes que mais vai ter peso para você resolver os problemas de física. Tá certo? Não tem problema não, André. A gente continua, porque isso vai estar gravado, tá certo? Então, como isso está gravado, o pessoal que não conseguir chegar, vai estar disponível isso aí. Beleza? Sem estresse, zero bronca. Bom, a gente vai resolver essa parte de vetor. Por quê? Porque existe na física, ou seja, na natureza, quando eu falo física, eu estou falando natureza. A palavra física significa natureza. Dois tipos de grandezas. Grandeza é tudo aquilo que você pode medir. Dois tipos de grandeza você pode medir. Aquelas que ficam completamente conhecidas quando você sabe apenas o valor e a unidade, por exemplo, o tempo. O tempo de duração de um jogo de futebol é 1h30. Bom, já disse tudo. Todo mundo entende o que significa o tempo de 1h30. Ele vai perguntar, é para frente, para trás, para direita, para esquerda? Já se eu falar do deslocamento de um carro se deslocou, se moveu 30 metros, aí você já pode perguntar, é para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo. Ou seja, tem mais informações que devem ser respondidas para deslocamento, que quando eu falo de tempo, não precisa. Então, eu digo que tempo é escalar e que deslocamento é vetorial. Quando eu vou fazer operações matemáticas com grandezas vetoriais, como deslocamento, velocidade, aceleração, forças, eu preciso da ferramenta matemática de vetor. Então, existem muitas coisas que são vetoriais na natureza, certo? E essas coisas, para todas elas eu fazer medidas com elas, eu tenho que saber as regras de medidas de vetores. Então, o vetor serve para isso. O vetor não é um assunto de física, mas é um assunto que eu vou usar muito na física. Como eu vou usar muito na física, eu tenho que dominar bastante esse vetor, que é um assunto de geometria, para poder trazer isso aí, trabalhar isso aí de forma na física com muita propriedade, né? Senão eu vou me atrapalhar nos cálculos, vou me atrapalhar na matemática da física. Não que você não possa entender o que é um deslocamento, entender o que é uma velocidade, uma aceleração, uma força, mas não basta entender quando eu estou trabalhando na física, eu tenho que saber também medir. E essas medidas são feitas de grandezas vetoriais a partir dos vetores, tá? Então, eu preparei essa fichinha para a gente trabalhar essas questões de vetores. A primeira questão diz o seguinte: dado o quadro, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer melhor, deixa eu compartilhar logo aqui, não sei se todos já baixaram aí. Mas vamos compartilhar aqui, então. Está aqui. Dado o quadro de vetores a seguir, determine quais vetores tem. Letra A, mesmo módulo, letra B, mesmo sentido, e letra C, mesma direção. Bom, aí você tem os vetores e a gente vai resolver aqui. Ó, seguinte, o que é módulo? Módulo é o tamanho do vetor, está relacionado ao tamanho dele, né? Então, vamos pegar aí na figurinha e ver quem é o módulo do vetor A. Eu escrevo assim, ó. O vetor entre barras. Conta quantos quadradinhos tem o vetor A aí? 5. Então, o módulo de A é 5. Vou fazer o mesmo para todos eles. B, C, D, E e F. Beleza. Módulo de B. Vamos lá. Presta atenção que B, ele está inclinado, certo? B está desenhado assim, ó. B está desenhado assim. Deixa eu pegar um apagador aqui. B está desenhado assim. Bom, qual é o tamanho dessa seta? Se você prestar atenção, essa seta faz parte de um triângulo. Ó, esse aqui é um cateto.
Esse aqui é outro cateto. E o vetor B, ele é a hipotenusa desse triângulo. Então, o tamanho dele, o tamanho de B ao quadrado, é um cateto que vale 3 ao quadrado, mais outro que vale 4 ao quadrado. Então, o tamanho de B ao quadrado é 9 mais 16, é 25. Então, o tamanho de B é a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, o tamanho de B, 5. O tamanho de C, C está vertical para baixo e tem também 5. O tamanho de D, D está horizontal para a esquerda e ocupa 3 quadradinhos. O tamanho de D é 3. O tamanho de E, vertical para cima, ocupa 2 quadradinhos. Tamanho 2. E o tamanho de F, 4. Então, a pergunta na letra A é: quais vetores têm mesmo módulo, mesmo tamanho A, B e C? A, B e C. Letra B, mesmo sentido. Mesmo sentido significa que aponta para o mesmo lado. Para ter mesmo sentido, tem que ter mesma direção. O que é direção? É a inclinação. Direção, ou ele é inclinado, feito B, ou ele é horizontal, feito A, D e F, ou ele é vertical, feito C e E. E sentido? Sentido é para onde aponta o vetor. Para ter mesmo sentido, tem que ter mesma direção. Quando eu olho para C e E, eles estão verticais, mas um para cima e para baixo, não tem mesmo sentido. Quando eu olho para A, D e F, eles têm mesma direção, só que somente D e F é que apontam para a esquerda. Então, mesmo sentido, somente D e F. Não confunda direção com sentido, tá? E mesma direção, ou seja, se é horizontal, vertical, inclinado, mesma direção, eu tenho C e E. Mesma direção. C e E. Além de C e E, eu tenho também mesma direção A, D e F. A, D e F. Pronto. Acabou-se. Primeira questão, respondidazinha, tranquilazinha para a gente. Vamos, então, agora. As dúvidas, alguma? Tranquilo, pessoal? Entenderam a diferença aí, né? Módulo, direção, sentido. Módulo é o tamanho, direção é a inclinação, se é vertical, horizontal ou inclinado. Quando ele for inclinado, você diz o ângulo para dizer a direção. E sentido é se é para a direita, para a esquerda. Tá? Certo? Beleza, então. Todo mundo entendido? Vamos para a segunda questão. Segunda questão da aula de hoje diz o seguinte. A figura abaixo mostra o mapa de uma cidade em que as ruas retilíneas se cruzam perpendicularmente, já formando 90 graus, e cada quarteirão mede 100 metros. Você caminha pelas ruas a partir de sua casa na esquina A até a casa da sua avó na esquina B. Dali segue até a sua escola situada na esquina C. A menor distância que você caminha e a distância em linha reta entre a sua casa e a escola são, respectivamente. Então, vamos lá. Você tem aqui sua casa, ok? Vamos ver. Aqui está a casa da sua avó. E aqui está a sua escola. A menor distância, veja, a pergunta é, a menor distância que você caminha e a distância em linha reta entre a sua casa e a escola. Menor distância que você caminha tem que ser pelas ruas. A menor distância que você caminha tem que ser pelas ruas. Então, você pode andar aqui uma reta para cá e para cá, ou para cá e para cá, tanto faz.
Qualquer caminho que você escolher, percorrendo pelas ruas, vai dar o mesmo valor. Então, se eu vier para cá e para cá, cheguei na casa da minha avó. Se eu vier para cá e para cá, cheguei na escola. Então, a menor distância pode ser essa. Ou pode ser essa e essa, tanto faz. Se você somar, vai dar a mesma coisa, tá? Então, agora é contar. Cada quarteirão tem 100 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cadê? Eu contei certo? 2, 3, 4. 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo, 14. 14 quarteirões, cada um com 100 metros. Então, na trajetória normal, indo pelas ruas, eu andei uma distância de 1.400 metros. Beleza. Agora, a outra pergunta é a distância em linha reta entre sua casa e a escola. Daqui para cá, em linha reta. Essa aqui, ó. Bom, essa distância em linha reta é uma reta que faz parte de um triângulo, também retângulo. Eu posso destacar ele aqui assim. Para você visualizar melhor, olha ele aí. Eu quero este lado aqui, de um triângulo, onde este lado aqui tem 6 quadradinhos, cada um vale 100, e este lado aqui tem 8 quadradinhos, cada um valendo 100 também. Consequentemente, deixa eu descompartilhar aqui para você ver melhor. Consequentemente, o que é que vai acontecer agora? Para calcular essa distância aqui, que eu vou chamar de x, x ao quadrado é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Estou calculando quantos quadradinhos tem. 36 mais 64, 100. X é igual a raiz quadrada de 100. X é igual a 10 quadradinhos. Cada quadradinho tem 100 metros. Então, x é igual a 1.000 metros. Então, a resposta seria 1.400 metros é a menor distância. E 1.000 metros seria se eu conseguisse andar em linha reta da minha casa até a escola. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Todo mundo? Fale aí. Segunda questão. Compreendido. Uma boa. Beleza. Fácil. Beleza. Vamos, então, à terceira. Olha aí. Terceira diz o seguinte. Dados os vetores A, B e C apresentados na figura, em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade de medida, é correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo... Opa! Vamos lá. Vetor A... Esse aqui. Vetor B. É esse aqui. Vetor C. É esse aqui. Quando ele fala resultante, é a mesma coisa de soma. Vetor resultante e vetor soma é a mesma coisa, é somar os vetores. Somar os vetores existe uma regra, ou melhor, existem duas regras.
A regra do polígono e a regra do paralelogramo. Como aí eu tenho 3 vetores, se eu quiser somar tudo de uma vez só, a melhor regra é a regra do polígono. Se eu quiser somar de 2 em 2, a melhor regra é a do paralelogramo. Eu vou fazer, neste caso, pela regra do polígono, para fazer de uma vez só. O que é que diz a regra do polígono? Que para eu somar o vetor, os vetores, ou seja, desenhar o vetor resultante, o que eu preciso fazer primeiro é sair colocando a origem de um na extremidade do outro. Extremidade onde fica a setinha. A origem onde começa o desenho. Então, eu vou desenhar a origem de B, onde começa B, na extremidade de A, onde termina A, onde fica a setinha de A. Ou a origem de C, na extremidade de A. Tanto faz. Ou a origem de A, na de C ou de B, a ordem, na hora de somar, de você desenhar o vetor resultante, não importa a ordem do desenho. Você só precisa desenhar a origem de um na extremidade do outro até terminar o último desenho. Terminou, aí a gente vai para a regra do desenho do vetor resultante. Então, como você vai desenhar aqui, não importa, tá certo? Que ordem você vai usar para desenhar aqui, não importa. Eu vou começar repetindo A aqui. O vetor A está aqui. Aí eu vou desenhar a origem de C na extremidade de A. Do jeito que C está aqui é A. Do jeito que C está desenhado ali, vai ter que repetir aqui, ó. C. E depois eu vou desenhar a origem de B na extremidade de C. Pegar a origem de B e desenhar aqui na extremidade de C. Vai ficar assim. Bom, esse aqui é B. Não, como eu falei a vocês, não importa a ordem. Se você fizer mudar a ordem, desenhar primeiro C, depois A, B, no final, o vetor resultante terá o mesmo desenho, consequentemente o mesmo tamanho. E que desenho é esse? É o desenho que sai da origem do primeiro que você escolheu para desenhar, A, até a extremidade do último que você desenhou, no meu caso, B. Se eu tivesse invertido a ordem, também daria no mesmo, tá? Vai ficar aqui. Esse vetor aqui é o vetor resultante. É o vetor S de soma, ou R de resultante, ou VR, tanto faz. A letra que você vai usar para ele não importa. Importa saber desenhar esse vetor. Esse vetor vermelho, ele está substituindo, produzindo o mesmo efeito que A, B e C ao mesmo tempo. Certo? Então, ele representa a soma dos 3. E qual é o tamanho dele? Aí, depois que eu desenho, aí eu vou olhar. Quando eu fizer isso, você vai ver, quando você desenhar isso direitinho, do jeito que está aí na figura, essa setinha que você desenhou vai ocupar o espaço de apenas um quadradinho. E cada quadradinho, ele diz que vale uma unidade. Então, o tamanho desse vetor S é 1. Esse é o desenho. O tamanho de S, que é o módulo de S, é um número. S é um vetor é um desenho. O tamanho de um vetor, o módulo dele, aí é um número, não é um desenho. Esse tamanho vai depender do desenho, certo? Não existe fórmula para vetor, existe fórmula para tamanho de vetor. Certo? Quando eu quero calcular o tamanho, eu vou para a geometria. E na geometria eu tenho as fórmulas geométricas. Mas para o vetor eu preciso desenhar. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Até aí, tranquilo? Entenderam aqui? Beleza. Show de bola. Então, vamos ao próximo. Quarta questão. Quarta questão. Diz o seguinte. Olha essa. Na figura a seguir, os vetores x e y representam deslocamentos sucessivos de um corpo. Qual módulo do vetor
x mais y. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a figurinha no quadro. Deixa eu fazer aqui. Aqui é o vetor x. E ele já desenhou emendado. Ó. X é de O, do ponto O até o ponto A é x. E o vetor y é do ponto A ao ponto B. X e y. Ele está mostrando na figura aí que cada lado do quadradinho equivale a 1 centímetro. Né? E aí ele quer que você diga qual o módulo, o que é o módulo é o tamanho do vetor x mais y. X mais y, lembrem, x mais y é um desenho. Tá? X mais y não é um número. X mais y é um outro vetor, é um outro desenho. Que vai ser de onde? Do começo de x até o final de y. Já que ele usou aqui a regra do polígono, a mesma que eu usei aqui. Emendando a origem de um na extremidade do outro. Quando eu uso essa regra, eu uso a regra do polígono. Aí ela diz que para eu poder desenhar o vetor resultante, a soma dos dois, aí eu tenho que desenhar uma seta que sai do começo do primeiro até o fim do último. Vamos desenhar essa seta aqui. Pronto. Esse vetor aqui, vermelho, é o vetor x mais y. Esse é o vetor vermelho. Tudo bem. A regra para o desenho é essa. Aí você diz, sim, mas ele está pedindo o tamanho, o módulo. Aí agora, depois que eu desenho, eu vou me preocupar em medir o módulo dele, o tamanho dele, me baseando na figura que ele formou. Só depois do desenho. Eu posso ignorar agora x e y. Esses dois não me interessam mais. Eu vou só me basear nesse desenho aqui, que é o desenho de uma linha que faz parte de um triângulo retângulo. Como ele faz parte de um triângulo retângulo, e neste caso ele é a hipotenusa do triângulo retângulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse vetor x mais y do vetor S. Tudo bem? Vou dizer que ele é igual a S. Se ele é igual a S, se eu chamo ele de S, o tamanho de S ao quadrado, o tamanho não é S ao quadrado, é o tamanho do vetor S ao quadrado. Eu posso também tirar a setinha em cima e deixar só a letra. Significa a mesma coisa. O tamanho de S ao quadrado é 3 quadradinhos ao quadrado, mais 4 quadradinhos ao quadrado. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Então, eu posso representar o tamanho ou assim, ou somente pela letra. S, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, somando dá 25. Então, S é a raiz quadrada de 25, S mede 5 quadradinhos. Vamos ver na figura só aqui. Só aqui na figura. Cada quadradinho é 1 centímetro. Então, como é centímetro, S mede 5 centímetros. Tá aí para vocês. Alguma dúvida nesse? Digam aí. Tá tranquilo? Ótimo.
Vamos ver a próxima. Diz o seguinte: analisando a figura a seguir, pode-se afirmar, bom, é uma questão direta e de desenho. Vamos embora. Vou desenhar aqui. B. É. C. E D. Tá aí a figurinha. Aí ele vai perguntando agora, item por item, para a gente responder o que está certo e o que está errado nas alternativas, tá? Então, ele vai dando várias alternativas para a gente ir analisando. A alternativa A diz assim: A mais C igual a E. Será que isso é verdade? Bom, preste atenção. O que é que eu tenho no desenho? A origem de A com a origem de C. Quando eu desenho origem com origem, eu não estou usando a regra do polígono, que a regra do polígono diz que é origem de um com extremidade do outro. Se eu estou usando origem com origem, para fazer a soma, desenhar a soma, eu preciso traçar as paralelas, usar a regra do paralelogramo. Então, olha lá. Se eu tenho aqui o vetor A, e eu tenho aqui o vetor C, para eu desenhar o vetor soma desses dois, se eles estão juntos, origem com origem, eu não vou poder fazer como eu fiz ali. Eu vou ter que traçar as paralelas. Traçar uma paralela C, passando na origem de A. Uma paralela C, passando na extremidade de A. E uma paralela A, passando na extremidade de C. Assim. Desse jeito. Pronto. Agora, quando eu ligar a origem dos dois com o encontro das paralelas que eu tracei, pronto. Esse vetor aqui, preto, é o vetor A mais C. Aí eu venho, este vetor é igual a este? Não. Este vetor aqui é diferente deste. Consequentemente, a letra A está errada. Eu quero saber se todo mundo entendeu essa. Porque A está errada. Ele diz que esse desenho aqui, A mais C, que eu desenhei, é igual ao desenho do vetor E. Não é. É diferente. Como é diferente, está falsa a letra A. Tudo bem, letra A para vocês? Todo mundo acompanhou aí legal? Beleza, então. Vamos para a letra B. Letra B. Diz assim. C mais E é igual a menos A. Vamos lá. C, está aqui, mais E. Olha, a origem de E está desenhada na extremidade de C. Então, o desenho já está para respeitar esta regra do polígono. Então, vamos fazer aqui o desenho de novo, só para a gente confirmar aqui. Aqui é o desenho de C. Aqui é o desenho de E.
Agora eu vou desenhar o vetor C mais E. Se está a origem de E na extremidade de C, é só usar essa regra aqui. Ligar da origem de C até a extremidade de E. Pronto. Este vetor preto aqui, esse é o vetor C mais E. É o vetor que representa o desenho da soma de C mais E. Aí ele está dizendo que este vetor é igual a menos A. Ó, A é esse aqui. Este vetor é igualzinho a A e não a menos A. O que seria menos A? Seria A para o outro lado. Ou seja, se essa seta estivesse apontando para o lado de cá, seria menos A. Como ela está apontando para o mesmo lado de A, é igual a A. Então, não é igual a menos A. Então, está falso também a letra B por conta disso. Certo? Letra C. C mais D é igual a B. Ele está dizendo na letra C que C mais D é igual a B. Então, vamos fazer aqui o vetor C mais D. C está aqui, D está aqui, e eu quero somar esse com esse. O vetor C está aqui. O vetor D está aqui. E o vetor C mais D, novamente, vai respeitar a regra do polígono, porque está a origem de um desenhada na extremidade do outro. Então, vai ser assim. Esse vetor preto é C mais D. Ele está dizendo que este desenho é o desenho de B. Não. B vai somente do fim de E até o fim de D. E este desenho vai do começo de C até o fim de D. Então, não é igual ao vetor B. Falsa a letra C também. Letra D. E mais B é igual a menos D. E mais B. Vamos desenhar aqui. É esse vetor aqui. Mais B. E mais B, aqui, está origem com origem. Então, o vetor soma vai ser da origem de E à extremidade de B. Da origem com extremidade, desculpa. A origem de B na extremidade de E. Então, vai ser da origem de E até a extremidade de B. Esse é o vetor E mais B. Ele está dizendo que esse vetor aqui é igual a menos D. Não. Ele é igualzinho a D. Menos D seria se ele fosse o contrário. Se estivesse apontando para cá, para baixo, seria menos D. Como está apontando para cima, ele é igualzinho ao vetor D, que sai do começo de E até o final de B. Então, falso também a letra D. Consequentemente, só vai sobrar como verdadeira a letra E. E a letra E já está aqui no quadro porque ele diz o seguinte. Deve ser a letra E. Já está aqui no quadro seguinte. C mais D, ele está dizendo que é igual a A mais B. Já está aqui no quadro. Ó. C mais D é isso aqui. Isso aqui é igual à soma desses dois, ó, do começo de um ao final do outro. Exatamente. C mais D é o mesmo que eu somar A mais B. Dá o mesmo desenho de C mais D. Como C mais D é igual a A mais B, a verdadeira é a letra E. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, então.
Gente, isso é muito importante, essas percepções geométricas sobre vetores, porque a gente vai usar bastante isso ao longo de todo o primeiro ano e todo o ensino médio. Isso é menos usado um pouco no segundo ano, né? Nos conteúdos do segundo ano, até da nova BNCC, que está para ser implementada aí. O segundo ano provavelmente vai usar muito pouco dessa parte matemática de vetores, vai trabalhar mais com grandezas escalares, os assuntos pertinentes aos segundos anos, os conteúdos programáticos dos segundos anos estão mais relacionados a grandezas escalares. Não significa, veja bem, não significa que lá no final você pode usar e vai usar alguma coisa ainda vetorial, mas é pouco, tá? A grande aplicação disso aí é para os conteúdos do primeiro e do terceiro anos do ensino médio. Demais a quantidade de coisas de vetor que a gente estuda. Então, a gente está trabalhando aqui muito porque esse ano a gente vai usar bastante. Então, se a gente não tiver uma boa base dessa parte geométrica, matemática, de vetor, quando a gente for usar isso na física, a gente pode se complicar. Por isso que eu escolhi a aula de hoje também para a gente. E não vai ser só uma aula, a gente vai trabalhar outras aulas com outras questões relacionadas ainda aos vetores, porque é uma coisa que é muito, muito importante. A gente já teve essa aula, né, em sala de aula, já tem a ficha aí da teoria toda de vetores para vocês, mas mesmo assim, é importante que vocês fiquem o tempo todo relembrando isso, porque a gente vai usar isso com muita, muita frequência esse ano, tá bom? Vamos para a próxima. Sexta questão. Olha aí. Seguinte. Considere um relógio com um mostrador circular de 10 centímetros de raio e cujo ponteiro dos minutos tem comprimento igual ao raio do mostrador. Considere esse ponteiro como um vetor de origem no centro do relógio e direção variável. Claro, à medida que o ponteiro vai andando, ele está na vertical, vai andando, daqui a pouco ele está na horizontal, e vai inclinando diferente. Cada hora ele forma um ângulo diferente, né? Olha a pergunta aqui. Vê a pergunta. O módulo da soma dos três vetores determinados pela posição desse ponteiro, ponteiro dos minutos, quando o relógio marca exatamente meio-dia, meio-dia e 20 e meio-dia e 40 minutos, é em centímetros igual a... É uma questão para a gente pensar mais um pouco só. Eu tenho um ponteiro que mede 10 centímetros. Aqui é o centro. E ele mede 10 centímetros. Aqui ele está quando está 12 horas. 12 horas ele está assim, né? Tem que saber isso. 12 e 20, eu tenho que lembrar que o relógio tem 60 minutos, né? Então, 12 e 20, ele andou um terço disso aí. Um terço de 60, né? Então, vamos botar ele aqui assim. 12 e 20. Aqui é meio-dia. Aqui é 12 e 20. E 12 e 40, ele está aqui para o outro lado, né? Andou 2 terços aí da hora. Esse aqui é ele de 12 e 40. Ele quer que você diga qual é o tamanho da soma desses três vetores. Vamos lá. Vou fazer aqui de um jeito mais tradicional. Só que desse jeito tradicional, você precisa saber o seguinte. Vamos lá. Qual é o ângulo de uma volta inteira?
Quem sabe me dizer aí? O ângulo de uma volta inteira, qual é? ...360 graus. Muito bem, né, Júlio? Como eu estou dividindo ele aqui em 3 partes iguais, cada parte dessa tem que ângulo? 120, Luísa, perfeito. Então, 120 graus é esse ângulo, 120 é esse, 120 é esse. Muito bem. 120 graus. Aí, outra coisa importante. Isso é a primeira. Outra coisa importante. O cosseno de 120 graus, nessa questão, ele será necessário. Eu vou dizer o valor dele porque, numa questão dessa, vindo em uma prova, este valor viria. Tá certo? Você não tem a obrigação de saber que o cosseno de 120 graus é menos 1 sobre 2. Você não tem a obrigação de saber disso. Tá? Isso é um valor que é dado em qualquer prova em que venha uma questão dessa. Tudo bem? Aí, vamos lá. Eu preciso saber agora, eu preciso somar os 3. Somar os 3. Bom, você pode fazer o desenho, né? Como é o desenho, Tarcísio? Vamos pegar esses vetores, fazer a origem de um na extremidade do outro, até eu fechar aqui. Tá certo? E aí eu vou calcular o tamanho do vetor que representar o desenho final deles. Eu posso fazer isso. Ou eu posso somar 2 deles e, somando esses 2, pegar o resultado disso e somar com o terceiro. Eu tenho essas 2 possibilidades. Vamos fazer aqui. Primeiro, se eu for fazer somando 2, olha, como estão todos origem com origem, eu tenho que traçar as paralelas, né? Então, eu vou traçar a paralela aqui. Traçar a paralela aqui. Eu estou dando uma forçada aqui para ficar o desenho igualzinho, tá? E agora, eu vou ligar aqui, até o desenho que eu fiz. Tá aqui. Esse vetor representa a soma deste com este. E como é que eu calculo o tamanho deste vetor? Como eu tenho o tamanho dos outros 2, porque ele disse que o ponteiro mede 10 centímetros. Então, eu tenho o tamanho dos 2. E eu tenho o ângulo entre eles, vai ficar fácil de eu calcular o tamanho desse. Lei dos cossenos. Então, o tamanho desse aqui, eu vou chamar ele de qualquer letra aqui. Eu posso chamar ele de vetor 1. V1. O tamanho de V1 ao quadrado é um dos vetores que mede 10, tamanho do ponteiro ao quadrado, mais o outro vetor ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é menos 1 sobre 2. Fazendo isso agora, ó, esse 2, como está multiplicando tudo, pode cortar com esse que está dividindo tudo. Aí eu vou ficar que V1 ao quadrado é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais vezes menos menos 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Opa, olha aqui. 10 ao quadrado menos 10 ao quadrado, corta. Fiquei que V1 ao quadrado é simplesmente 10 ao quadrado, ou seja, V1 é 10 centímetros. Tudo bem. O vetor V1, esse tamanho desse vetor vermelho, é 10. Como ele substitui os 2 que eu fiz o cálculo para desenhar o vetor V1, ele vai ainda ser somado com o de cima que não entrou no cálculo ainda. Só que o que é que eu faço? O que é que eu olho? Ele mede 10. O de cima, que é oposto a ele, também mede 10.
E quando eu tenho dois vetores, um oposto ao outro, de mesmo módulo, a resultante final é zero. Então, eu posso dizer que o vetor S, que vai representar a soma final de todos eles, tem módulo zero. É nulo. Porque este vetor ficou com o mesmo tamanho desse. Quando eu somar dois vetores de mesmo tamanho e sentidos opostos, fica um menos o outro. Se um é 10, o outro é 10, 10 menos 10, 0. Isso eu fiz por esse método de calcular a soma de dois deles, verificar que ela é oposta ao outro, como tem o mesmo tamanho, dá zero. Outra maneira de fazer era, como eu disse a vocês, sair emendando um no outro. Então, eu poderia fazer assim também, a mesma questão. Para cá, é esse vetor. Esse aqui, certo? Aí, se eu desenhar a origem desse, de 12 e 20, na extremidade desse, vai ficar um vetor para cá. Esse é o 12 e 20. Se eu desenhar a origem desse 12 e 40 na extremidade do 12 e 20, que está aqui agora, vai ficar para cá. Ó, 12 horas, 12 e 20, 12 e 40. Juntei os três pela regra do polígono. Agora eu vou desenhar o vetor soma. Qual é o desenho que dá? Não dá para desenhar. Porque a origem do primeiro fica coincidindo com a extremidade do último. Significa o quê? Que o vetor soma, nesse caso, tem módulo zero. Não dá para desenhar ele, é zero. Compreenderam? De um jeito ou de outro, dá zero. Tudo bem? Sétima questão. Tranquilo esse aí. E pessoal, todo mundo entendeu tranquilo? Eu fiz dos dois jeitos. Beleza, então. Vamos à sétima. Sétima diz assim. Dados os vetores A e B abaixo, determine o módulo do vetor S igual a A mais B, né? E B não, tá? Aqui é um mais. Uma correçãozinha aí. A mais B. Dados A igual a B igual a 13U. Represente o vetor no quadriculado. Então, vamos lá. Bom, ele está dizendo, olha aqui a gente já fez essa questão 6. A questão 7 já está feita na questão 6, tá? Mas vamos fazer aqui de novo, só para a gente confirmar. Ele está dizendo que A, ele está botando A assim. Aqui é A. Está botando B assim. Aqui é B. E está dizendo que este ângulo aqui é 120. Está dizendo que este ângulo aqui é 120. Ele quer que você calcule o tamanho do vetor soma e desenhe ele aqui. Bom, para desenhar, já que está origem com origem, eu vou usar a regra do paralelograma. Eu vou traçar aqui as paralelas. Uma paralela A passando na extremidade de B. Paralela A na extremidade de B. E uma paralela B na extremidade de A. Fazendo isso, vai aparecer agora o desenho do vetor soma, do vetor S, que é do começo deles dois até onde essas paralelas que eu tracei se tocam. Pronto. Esse aqui é o vetor S. Certo? Bom, esse é o desenho dele. Qual o tamanho dele? Agora a gente vai voltar para cá. Se eu tenho dois vetores, formam 120 graus,
S ao quadrado é 13 ao quadrado, porque ele diz que cada vetor desse, A e B, mede 13, mais 13 ao quadrado, mais 2 vezes 13 vezes 13, vezes o cosseno de 120, que eu já falei na questão anterior, que é menos 1 sobre 2. Aqui vai cortar. 2 com 2. S ao quadrado é 13 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, mais vezes menos, menos 13 vezes 13, 13 ao quadrado. Cancela aqui, ó. Mais 13 com menos 13. S ao quadrado é 13 ao quadrado. S é a raiz de 13 ao quadrado. Ou seja, S também mede 13. 13U. No caso aqui, ele está chamando a unidade de U, e não de centímetro. 13U. Pronto. Esse aqui é o tamanho de S. Pessoal, compreenderam essa parte de vetores inicial aí? Massa. A gente ainda tem algumas operações vetoriais a serem vistas. Subtração de vetor vai ser importante lá no fim do primeiro ano. Decomposição de vetor é muito importante. Então, trabalhou soma e conhecimentos gerais sobre vetores. A gente vai voltar ainda para esse tópico para fazer questões de outras operações com vetores que serão extremamente usadas ao longo desse primeiro ano. Tá bom? Pessoal, continue com a gente aí. Tá certo? Estamos juntos. E agora acho que é o professor André Maranhão.